Vamos falar um pouco aqui sobre a minha história. Bom, o meu nome é Mariana, eu tenho 23 anos atualmente. Eu sou de Campo Alegre, Alagoas, e eu iniciei no ramo de manicure, ou seja, no mercado Nails, em 2023. Bom, é uma coisa bem aleatória, que eu nem sonhava que eu seria manicure. Teve um certo dia que o meu esposo me chamou, junto com a minha filha, para a gente ir para uma cidade vizinha, que no caso é a cidade natal dele. E eu não estava com nada em mente. Eu só sabia que eu tinha um dinheirinho na minha conta e eu queria montar um negócio para mim, para poder trabalhar para mim mesmo. E eu não sabia qual profissão eu ia investir. Não passava pela minha cabeça eu investir no ramo de manicure. Então a gente foi. Chegando lá, a gente entrou numa loja de cosméticos que tinha vários tipos de coisa de cosmético para cabelo, para unha. Então eu só fui peguei o cesto e veio no meu pensamento. Primeiramente é Deus, né? Que eu antes disso, antes de ir, eu pedi a Deus que Deus me desse alguma coisa em mente que eu pudesse investir no meu trabalho, pra eu pudesse ser a CEO de mim mesma e trabalhar para mim mesma, não para os outros. Então, eu coloquei lá todo tipo de esmalte, coloquei lixa, acetona, algodão, enchi o cestinho. Cheguei lá no caixa e fui passar. Aí o meu esposo olhou assim para mim e disse: para que você vai com tanto esmalte, com tanta coisa, se você vai fazer só a sua unha? Eu disse, de repente, assim: não, eu vou comprar, que eu quero comprar o meu esmalte, ter vários tipos de esmalte de todas as cores, de todas as marcas. Então ele ficou assim, espantado, né? E tinha umas coisas assim lá no caixa, coisa de lixo, coisa de. Aqueles cortador de unha, eu só fui coloquei dentro da cesta. Então a moça passou e foi para casa. De repente, em casa, eu com meu esposo e minha filha, eu sentei, olhei para ele e disse assim: eu vou fazer unha, eu vou ser manicure. E ele, de repente, ficou assustado. Disse: você vai trabalhar de manicure? Eu digo: vou. Nesse tempo, eu não tinha nem mesa, nem cadeira e, assim, nem esmalteiro. O meu esposo, é impressionante, né? O meu esposo, ele se empolgou, né? Ele me ajudou, me apoiou muito. Ele pegou uma cabeceira de uma cama e fez tipo uma mesinha para mim, né? Aí eu tinha lá um puffzinho, um banquinho desse de plástico quebrado. Coloquei. Eu vou até colocar aqui a foto, que no caso é essa daqui, gente. Olha só como era. Coloquei lá minhas coisinhas, um suportezinho que era do quarto da minha filha. Eu coloquei na parede, coloquei. Gente, eu comecei com 12 esmaltes, sabe? Da Colorama, da Drica. Então ali eu nem sabia, gente. Não tinha feito nenhum curso. Chamava a minha irmã para treinar e a minha primeira cliente foi a minha irmã, a segunda foi a minha sobrinha. E na minha sobrinha, aquela mesinha que meu esposo tinha feito, acabou cedendo, quebrando. Gente, já pensou se fosse uma cliente? Aí ali eu, sabe, tá em desespero, pensando, né? E depois eu, mexendo lá no YouTube, eu digo: eu vou fazer um curso. Então foi aí que eu conheci uma pessoa maravilhosa, que o nome dela é Vanessa Guedes, ela foi a minha primeira instrutora, né? Eu aprendi com ela algumas técnicas. Comecei primeiro com manicure tradicional, depois que eu fui investir na área de alongamentos. Então, eu investi na área de alongamentos, né? Depois disso, eu fui me aperfeiçoando. Mas só que, gente, eu tive muitos desafios no começo, sério. O meu trabalho não era muito bom, as clientes reclamavam, mandavam foto reclamando do meu trabalho. Eu entrava em desespero, ficava pensando, chorava demais, pensava em desistir. Ao meu esposo, a minha irmã, a minha mãe me dava conselho: não desista. Gente, sabe, foi muito desafiador. No início, muito, 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 muita humilhação, muito pretexto. Então eu disse: não, se foi isso que eu quis, né? Se foi isso que Deus quis para minha vida, uma profissão, essa profissão eu vou investir. Então, simplesmente, eu meti a cara. Então, passei 2023, 2024 e eu ia me aperfeiçoando, comprando cursos de cursos. Eu cheguei a fazer um curso presencial que eu não aprendi nada, mas nada como eu aprendi no curso online. Gente, eu sou um tipo de pessoa que eu aprendo mais coisas no online do que no presencial, porque no online, se você tem uma dúvida ali, você volta à aula e já em seguida você já vê ali a sua dúvida e já bota lá em prática, entendeu? E já no presencial, você é só naquele dia e pronto. A sua estrutura não vai estar ali toda hora te respondendo, não, certo? Então, eu fui comprando cursos e mais cursos, eu fui me aperfeiçoando aos pouquinhos, me aperfeiçoando. Aí chegou 2025, aí é isso, gente. E a partir de 2025, o meu trabalho, graças a Deus, começou a melhorar. E agora em 2026, né, tô aqui, eu, graças a Deus, o meu trabalho me orgulho muito. Gente, quando eu
paro para pensar nas fotos que eu era antes, o meu cantinho era bem simplesinho mesmo, mas com muito amor. E hoje em dia eu tenho orgulho do que eu sou, eu tenho orgulho de ser manicure. E uma coisa que eu digo a vocês, se uma pessoa chegar para você e dizer assim, manicure é bico. Não, gente, manicure não é, manicure é profissão. Tem muitas meninas aí no mercado negro que conseguiram mudar de vida, conseguiram comprar suas casas, seu carro. Gente, até eu mesmo já consegui comprar umas coisas para mim, muito através da minha profissão. Já consegui pagar a conta de casa, comprar o que eu precisar para minha filha, para mim, ajudar meu esposo, tudo no meu trabalho de manicure, né? E é uma coisa, gente, que eu tenho muito orgulho. Às vezes, já cliente minha chegou a perguntar, logo no início, que se eu deveria fazer uma faculdade, se eu deveria investir em alguma coisa. Eu digo, não, eu trabalho. Eu trabalho como manicure, é um trabalho honesto e eu amo. É uma coisa, um dom que Deus me deu. Gente, e eu amo muito trabalhar na minha profissão. Por isso que eu digo a vocês, meninas, vocês que são iniciantes, que estão aqui no meu curso, não desistam, continuem tentando, que um dia vocês chegam lá. Eu sou um exemplo que para mim não foi fácil, gente. Praticamente eu não tive apoio de quase ninguém, certo? Então não desistam, continue tentando, gente, e foco, que um dia vocês conseguem, igual que nem eu, certo? Hoje em dia eu sou uma profissional, sou instrutora, eu dou curso, né? Tenho minhas alunas e é isso. Estou aqui para passar meu conhecimento para vocês e não desista, continue tentando que vocês chegam lá, certo?